E aí, beleza? Você já imaginou fazer um pedido para um gênio da lâmpada? Ele poderia realizar qualquer coisa para você. Daí você pensa assim, qual seria o melhor pedido a fazer? Eu queria uma vida livre de qualquer problema. Ou seja, se você não tem mais problema, você não tem problema com dinheiro, com a felicidade, etc. Sem problema nenhum. Olha que desejo mais inteligente. Apesar de soar como o primeiro passo para uma vida perfeita, o que você teria de conquista depois disso? Quais seriam os altos e baixos da vida? Ah, mas eu não quero ter nenhum baixo na minha vida, só altos. Então imagine que você vive sempre no alto. Sua vida seria linear. O que significa uma vida linear? Uma vida monótona. Sem altos e baixos, né? Sem variação de humor. Então a sua felicidade se tornaria tão normal que seria até monótono. A primeira coisa a se falar a respeito dos problemas é que existem pessoas que enxergam neles tudo que há de errado na vida, tudo que há de ruim, e se eles fossem todos solucionados, só haveriam coisas boas. Mas será que é mesmo bem assim? Como eu já falei, se sua vida fosse apenas uma felicidade linear, com o tempo aquilo se tornaria tão comum que seria monótono, não é verdade? Mas para encarar os problemas, já que a gente precisa deles para ter uma variação na nossa vida, para ter conquistas, para ter a satisfação de superá-los, é importante entender que a vida não tem um problema. Não é ela que tem um problema, você os tem. E que bom, porque eles são problemas, mas eles também são portas para oportunidades. Perceba que o problema não é o Brasil, o problema não é o brasileiro. O problema sou eu. Afirma comigo, o problema é meu. O problema sou eu. O problema se trata de mim porque se trata de algo que eu não sei. Ou se trata de algo que eu ainda tenho que resolver. É questão de tempo e ação para resolvê-lo. Só essa percepção de um problema na primeira pessoa já evidencia a sua responsabilidade em resolvê-lo. E independente de culpa, por que esse problema surgiu, a sua responsabilidade traz também o mérito por resolver esse problema. Afinal de contas, é sensacional quando a gente resolve um problema na vida da gente, quando a gente conclui algum grau de instrução, como a faculdade, quando a gente resolve aquele problema, mesmo que seja da escola, ou um problema na nossa vida. Eu preciso me locomover melhor, e aí eu conquisto um carro para solucionar esse problema que eu tinha. Eu preciso me comunicar com as pessoas à distância, e aí eu adquiro um celular, um plano de chamadas para poder falar com essas pessoas. Agora eu consigo manter isso. Eu arrumo um emprego e consigo manter as minhas contas. Eu soluciono esses problemas e eu fico satisfeito por isso. Ou eu quero descansar, eu quero ter um lazer, uma diversão, e eu consigo fazer isso com meus amigos, com a minha família, com as pessoas que eu quero perto de mim. Então os problemas é que abrem essas portas e a gente cria problemas o tempo inteiro. Então é importante você entender que saber criar os problemas certos lhe trará as conquistas corretas. O Ministério do YouTube adverte: curtir este vídeo ajuda você e toda a comunidade a tornarem-se mais produtivos. Então vamos definir bem o que é problema, depois dessa confusão toda. Problemas são o quê? Dúvidas, ou obstáculos, ou uma distância pela qual nós temos que percorrer para sair de onde estamos, para chegar onde queremos. Essa distância ela pode ser geográfica, ela pode ser financeira, pode ser emocional, intelectual e etc. Esses são os problemas. Esses são esses gaps, essa diferença do lugar onde você está e onde quer chegar. Mas então o que a gente tem que fazer? A gente tem que percorrer esse caminho, né? Explorar esse problema para encontrar no final dele uma solução, uma oportunidade, uma conquista. Mas a mentalidade de cada indivíduo, ela determina como a gente encara o problema da vida, ou como encara a própria vida, né? Como a gente se sente às vezes afetado por essa vida, ou como a gente se sente às vezes superior na situação em que estamos. Por exemplo, existem aqueles que são sempre vítimas dos problemas. Eles estão sempre reclamando e dizem que o problema é que eu não consigo fazer isso, o problema é que o Brasil é assim, o problema é que o brasileiro só faz isso. Entende? Essa pessoa, ela entregou a decisão, né, a rota da vida dela, tudo para as outras pessoas. Quando ela tirou dela a responsabilidade por enfrentar aquele problema e chegar na solução, ela também vai tirar os méritos. Ela vai conseguir as coisas apenas por sorte.
Existem também as pessoas que são as salvadoras. Nossa, essas devem ser as melhores pessoas possíveis, né? Elas são aquelas que acolhem os problemas dos outros para si. Geralmente ela justifica isso com um sentimento de pena, ou então ela busca também cuidar da vida dessas pessoas. Porém, não se engane, nos dois casos, tanto das vítimas quanto das salvadoras, os seus motivos, as suas motivações, elas são egoístas e condicionais. Como assim condicional? É porque elas estão sempre sendo afetadas pela condição daquilo que está acontecendo. Qual que é a condição que nós temos aqui agora? Uma condição sempre opressora. E elas são egoístas por quê? Porque elas estão sempre pensando primeiro em si. Como assim? A vítima, ela está sempre pensando que está no centro do mundo e existem flechas apontando para ela. Então as coisas acontecem sempre afetando a vida dela o tempo todo. Mas ela não quer se responsabilizar por nada. Mas e a salvadora? Ela é tão boa, né? Parece até a figura de um super-herói, um arquétipo, alguma coisa assim. Mas a pessoa salvadora, a não ser que ela tenha realmente superpoderes, ela na verdade está sendo egoísta. Ela está sendo arrogante. Está rogando para si poderes que não tem. E quando ela faz ações que outras pessoas deveriam fazer no lugar delas, o que ela faz? Ela atrofia o músculo das pessoas que deveriam estar se exercitando tais ações. Ela deixa essas pessoas dependentes, mas ela fica sempre satisfeita com a gratidão, com a dependência dessas pessoas de si. E a vida dela? Você já parou para pensar na vida da maioria dos super-heróis? Eles deixam a vida pessoal deles para trás. Mas os super-heróis são chamados de super porque eles têm superpoderes. E como eles foram agraciados com um poder que os torna realmente superiores a todos os outros, eles se sentem responsáveis por fazer o papel deles, que é superior a todos os outros. Mas se você não tem superpoder, por que você iria querer tomar de conta da vida dos outros? Não faz sentido, não é verdade? Mas então, qual seria o papel da pessoa mais produtiva diante de um problema? Esse papel seria de uma pessoa corajosa. Mas por que coragem? Você é super-herói mesmo assim? Não. Nós temos uma diferença entre coragem e entre ser um salvador. O corajoso não necessariamente é um salvador. Por quê? Porque ele não se sente superior. Ele não arroga para si poderes dos quais não dispõe. Então, o corajoso é aquele que ele sente medo, ele percebe as limitações dele e de todos os outros, ele pede ajuda se precisar, porque ele tem humildade para fazer isso e coragem de fazê-lo, mas ele não é teimoso. Por quê? Porque ele pensa estrategicamente no caminho que ele quer traçar e no objetivo que ele quer atingir, aquele ponto onde ele quer chegar. O teimoso, ele bate contra a parede e continua batendo, porque ele acredita que se ele repetir aquilo, ele vai continuar o tempo todo. O corajoso, ele tem coragem de pedir ajuda, pedir conselhos, pedir auxílio a quem tem mais experiência e desviar a rota, desistir daquilo que não o levará mais ao caminho, porque as circunstâncias mudam o tempo todo. Talvez você esteja numa estrada, indo para uma determinada cidade e a ponte quebre. E aí você precisa tomar um outro rumo ou até desistir da viagem se aquilo não lhe compensar mais. Por quê? Porque talvez você não busque apenas chegar naquele local. Talvez você busque lazer, um descanso no seu período de férias. E aí percebe que se fosse tomar outra rota, não chegaria a tempo de ter o lazer que você pretendia. Então o corajoso, ele não disfarça o próprio medo de timidez. Ele sabe que o oposto da coragem é a covardia e não o medo. Ele não usa justificativas. Ele enfrenta a covardia. O corajoso, ele tem medo, mas enfrenta o medo, pede ajuda, mas não deixa de ir adiante. Então você já parou para pensar se você é realmente tímido ou é covarde? Por que eu digo isso? Nós temos um exemplo brasileiro que é o Whindersson Nunes. É um cara, talvez um dos mais conhecidos na atualidade, e ele se considera um cara tímido. Porém, ele foi corajoso ao enfrentar o medo e se expor ao público. Ele sempre se considerou um cara tímido. A covardia poderia até não deixá-lo fazer o que ele fez, chegar onde chegou. Só que a coragem fez com que ele enfrentasse isso tudo. E, para a maioria das pessoas, é mais difícil falar em público do que morrer. Eu não sei se colocasse uma arma na cabeça dessas pessoas e falasse para ela falar para 1 milhão de pessoas,
se ela teria essa impressão. Mas pesquisas revelam que existe essa discrepância do medo de falar em público, como se aquilo fosse afetar a vida da pessoa. E é nessa situação em que entra a coragem. Quando você tem medo de algo que precisa ser superado, você tem um problema. E como estamos falando dos problemas das nossas vidas, a coragem é a solução para muitas coisas, para a maioria das coisas que você vai encontrar por aí. Então pense, na hora que encontrar um problema, como seria agir com coragem aqui? Como seria enfrentar esse problema e qual seria a conquista que eu teria depois de enfrentar esse problema? Porque saber escolher seus problemas também é uma forma inteligente de definir os seus objetivos. Existem problemas que a gente não quer enfrentar. Deixe ele de lado, tire-os da sua vida, faça o necessário. Então agora você já sabe que a felicidade está relacionada à superação de obstáculos. Agora eu vou falar de um obstáculo simples, o obstáculo que está entre o seu dedo e clicar nesse like aí nesse vídeo. Você curtiu essa mensagem que eu falei? Então a minha última mensagem para você é que reflita sobre a felicidade na superação de obstáculos. A superação dos obstáculos e a dificuldade no caminho tornam os eventos memoráveis. E esses eventos memoráveis constroem a sua vida, a sua confiança e aquela sensação de nostalgia, de saber que fez o que queria ter feito, de se lembrar daquilo que gostou, aquilo que você gostaria de contar para os seus netos. Eu fico por aqui. Volto nos próximos vídeos. Se não se inscreveu, se inscreve. Se você já se inscreveu, aperta o sininho aí para você ser notificado dos próximos vídeos. Até logo e tchau!